Olá pessoal, saudações. Para quem não me conhece, sou o professor Francisco César e esta é a nossa segunda aula. Hoje, nossa aula, nós vamos falar de diagrama de blocos e também falar um pouco sobre a linguagem de programação. Mas primeiro vamos aqui para os nossos fluxogramas. Bem, um algoritmo ele pode ser representado de duas formas. Uma forma chamada descritiva e outra forma chamada de gráfica. A forma descritiva é aquela forma escrita, são as linhas de código. Essa forma descrita, ela pode ser tanto como as linguagens de programação, como também os pseudocódigos. Nesse caso, são aquelas linguagens que estão em português, simuladores, para que a gente possa aprender de forma prévia, para depois passar para a linguagem de programação, que é o caso do Portugal. E também nós temos a forma gráfica, que é quando o algoritmo é representado de forma, né, de desenho, de símbolo, né, imagens. A representação de um algoritmo, como eu falei antes, nós temos a forma descrita ou descritiva, certo? E nós temos a forma gráfica. Então, é bem visível você perceber a diferença. Ambas as formas são interessantes para a questão de entendimento, para a questão de aprendizagem, né? Principalmente para quem está iniciando, é bom ver essas formas e suas diferenças. Na forma descrita ou descritiva, eu coloco dois algoritmos, que é esse chupa-bala, e abaixo nós temos aqui um algoritmo aí em Portugal. E na direita nós temos um em forma gráfica. Então vamos lá. Esse diagrama de bloco, também chamado de fluxogramas, ele vai ser uma forma padronizada e eficaz para representar passos lógicos de um determinado processamento. Com o diagrama podemos definir uma sequência de símbolos, né, com significado bem definido. Portanto, a sua principal função é facilitar a visualização dos passos de um processamento. Então, como falei, ele é bastante importante para que você que está iniciando perceba como é que essa ideia da, de todo o processamento, né, desde a sua entrada, o processamento e a saída. Existem diversos símbolos em um diagrama de bloco. Os fluxogramas, os símbolos dele podem mudar dependendo aí do autor, ok? Então vou falar de duas formas aqui, as que são mais comuns. Não vou colocar todos os símbolos que existem, mas eu vou mostrar aqui os básicos. O primeiro que nós temos é a questão do terminal. Na verdade, ele seria esse aqui, ó. Ele seria tipo uma elipse, certo? Um círculo oval. Ele pode ser, lembrando ainda dessa forma, um retângulo com cantos arredondados, né? E é ele quem vai definir aí, gente, o início e o fim de um algoritmo. Iniciou o algoritmo, coloque essa elipse. Finalizou, coloque essa elipse também. O processamento, ela vai ser dado por retângulo, ok? A entrada de dados vai ser através de paralelogramos, dessa forma aqui, ó. Então, ela é quem vai ser a operação de entrada e saída de dados. Presta atenção. Geralmente se utiliza como entrada. Em um dos materiais que eu passei para vocês, diz que entrada e saída. Mas nós utilizaremos principalmente para entrada. O losango, ele vai ser utilizado para comandos de decisão. Se acontecer uma tal situação, então vai ser utilizado esse losango como uma questão de decisão a ser tomada. E nós temos aqui essa forma, ela vai mostrar o resultado de um cálculo. Eu coloquei aqui alguma forma, dessas formas diferentes, porque dependendo do caso você vai ver situações um pouco
diferentes, um pouco contrárias aí, para não bagunçar a cabeça de você. Vamos usar esse modelo. Vamos lembrar que tem essas duas formas. A principal mudança que acontece nos símbolos é na entrada de dados e na saída de dados. Então, nós já vimos aqui que no terminal, né, essa elipsezinha aqui, ela vai definir aqui, ó, né, o início e o fim do diagrama ou do fluxograma. O processamento da sua forma em geral, ela vai ser dado através do retângulo. A decisão através, perdão, gente, aqui é decisão, viu? Ok? As setas, gente, vai indicar o fluxo, né? A onda do fluxo, né? Por onde essas informações elas estão passando. E a entrada e saída, ou ela vai ser através do paralelogramo, como eu mostrei anteriormente, ou através parece um trapézio, né? Um retângulo, né? Um pouco declinado. Então, as duas entradas nós temos, vai ser dessa forma. Então, gravem aí, não se esqueçam. Então, paralelogramo e essa outra aí vou chamar de trapézio. A saída, ela vai ser dessa forma. Lembra um pouquinho a elipse. Só que como eu estou falando, um lado é arredondado e o outro lado, né, de forma triangular. Abaixo também aqui nós temos outro tipo de saída. Essa saída é como se fosse também um retângulo. Porém, nós observamos que ela tem uma curvaturazinha aqui, uma fenda aqui, um cortezinho aqui neste símbolo, certo? Então não confundam aí, não confundam. Então lembra aí, o início, o fim, o terminal, o elipse. A entrada será utilizada dois tipos de símbolo, um paralelogramo e o trapézio. Na saída, ela vai ter essas duas formas também. Essas duas formas, né? Uma voltada mais parecida com elipse, um lado arredondado, outro triangular, e a outra saída vai ser essa que possui aí um leve cortezinho aí acentuado na parte inferior do retângulo. O processamento, né, o retângulo, a decisão ela vai ser o losango e as setas para aqui indicar o fluxo, ok? Seguindo, dependendo de onde você pesquisar, você encontrar alguma coisa na internet, materiais, vai apresentar diversos fluxogramas, diversos, né, diagrama de blocos de formas diferentes, embora diferentes, mas são parecidas, ok? Por exemplo, eu coloquei alguns exemplos que a gente procura e acha na internet. Nós vemos aqui que as entradas aqui utilizadas, ó, as entradas nesse caso é tipo um trapézio. Já nesse caso aqui é um paralelogramo. Nós temos aí essa diferença. Nos terminais aqui, ó, ele usa esse mais para um retângulo com canto arredondado. E já nesse caso aqui, ele usa exatamente uma elipse, sim. Então, são bem parecidos. A saída também aqui, ó, observe que essas duas aqui, ó, são parecidas, né? A ideia de um retângulo, né? Que um lado é arredondado e no lado esquerdo é triangular. Já nessa outra situação, é um retângulo, mas com algum corte, né? Um corte na parte inferior direita, para identificar isso. Observe bem, cuidado para não misturar aí os símbolos. Então, a primeira situação que nós vamos fazer aqui é representar o algoritmo chupar uma bala. Como é que é feito isso? Esse algoritmo já foi utilizado, né, em aulas anteriores. Nós estamos seguindo aquele material base, né, que nós temos lá na plataforma. Então, primeiro passo, pegar uma bala, retirar o papel, chupar a bala, jogar o papel no lixo. Pronto. Como isso é repassado de forma gráfica, né? Aqui nós temos na forma descritiva, né? Na forma descrita. Isso aqui é na forma descrita, ou seja, escrita. E aqui, à direita, nós vamos fazer na forma de desenhos, na forma de fluxograma, na forma de diagrama de blocos. Então, o início é elipse. Indicou aí que o algoritmo começou. Início. Qual o primeiro passo? O primeiro passo é um passo de entrada, pegar a bala. Segundo passo
é o processamento. Retirar o papel. Terceiro passo vai ser chupar a bala. Quarto passo, jogar o papel no lixo e dessa forma o algoritmo finaliza. Então nós vemos aqui que esse algoritmo só tem apenas uma entrada. Os outros passos são processamentos. E aí o programa é finalizado. Vamos para outro exemplo. Vamos lá. Agora nós vamos representar aí o algoritmo somar dois números, né? Coisa bem simples, coisa bem básica, todo mundo já sabe como é que é feito isso. Então vamos lá. Então o primeiro passo vai ser sempre, né, a questão do início. E aí nós já sabemos qual é o símbolo, que nesse caso é elipse, né? O terminalzinho. Então iniciou o programa. Se eu vou somar dois números, observa-se aí que eu vou precisar de duas variáveis. Eu tenho que armazenar dois valores e uma outra variável para receber a soma desses dois números. Então as minhas entradas, neste caso, vai ser os dois números. Esses dois números eu chamei de num1 e num2. Depois de recebido esses números, nós vamos para a parte do processamento. O processamento é representado por esse símbolo retangular e ele vai fazer o que? O processamento. E eu acredito que todo mundo já sabe fazer a soma de dois números. Então a variável soma vai receber o num1 mais o num2. E ao final, a saída vai ser o que? A representação, a exibição dos resultados somados. E então o programa é finalizado. Ok? Bem, se eu fosse atribuir valores, imaginemos, por exemplo, que para número 1 e número 2, eu colocaria 3 e 5, respectivamente. Caso eu já tenha esses valores, depois eu iria para o próximo passo. Seria a soma que iria receber 3 mais 5. 3 mais 5 eu sei que é 8. Então, esse resultado seria exibido na variável soma, no símbolo de saída. Observem, gente, que esse num e no 2 aqui, isso aqui são variáveis. Quer dizer que eu defini essas variáveis. Toda vez que eu defino variáveis, eu armazeno de um lugar na memória, saindo emprestado ali, para que eu possa atribuir esses valores. Tendo essas variáveis aí, agora para a soma, eu preciso de uma outra para receber a soma desses dois números, que neste caso eu chamei de soma. Se eu disse que a num1 vai ser 3 e num2 é 5, então vai ser 3 mais 5. Esse resultado vai ser 8. E esse 8 será armazenado em soma. E aqui na saída será exibido esse valor dessa soma. E por fim é finalizado com o terminal fim. Uma outra representação aqui de um algoritmo que é a média de notas. Bem parecido com o anterior, só muda aí mais a questão do processamento. Primeiro nós temos, né, que iniciar, e para iniciar esse diagrama de blocos, esse fluxograma, esse algoritmo, nós temos que colocar aí o terminal, início. Esse início, né, é o ponto de partida, e ele vai me enviar através da seta para a direção desse fluxo para minhas possíveis entradas. Se eu estou falando de média de notas, então o que vai ser essa entrada? Serão as notas, não é isso? Quais notas serão? Quais valores serão inseridos? Eu chamei aqui de N1, N2 e N3 para abreviar, né? Nota 1, nota 2 e nota 3. Depois foi feito aqui o processamento, ou seja, uma variável média, ela recebeu o cálculo dessa média. Como nós já sabemos, o cálculo da média aritmética, ela vai ser o quê? A soma de todas as notas dividido pelo número delas. Se são 3 notas, são somadas 3 notas e divididas por 3. Dessa forma, depois de ter feito o cálculo no retângulo,
né, no processamento, nós passamos para a saída, que é onde será exibido esta média, através desse símbolo de saída, de exibição. E aí, então, o programa ele é finalizado. Se nós fôssemos colocar valores para testar o algoritmo, poderíamos fazer da seguinte forma: colocaríamos os valores que dei como exemplo, 5, 6 e 7, de forma, né, respectiva, né, para N1 5, para N2 6, para N3 7. Depois de ter atribuído esses valores às variáveis, iremos fazer aqui o processamento. O processamento é a média, é igual à soma das notas, entre parênteses. Então, 5 mais 6 mais 7 dividido pelo número de notas, que é 3. Então, aqui é o nosso processamento. É simples, né? Bem compreensível. Dessa forma, daria 18. E 18 dividido por 3, o resultado seria 6. E ao final, esse 6 será exibido aqui, ó, na saída. E por último, né, o programa ele tem que ser finalizado. Próximo. Agora nós faremos aqui uma média de notas, só com uma decisão. Até então a gente só recebeu valores, tá? Esses valores foram calculados e foi gerado uma saída de forma mais simples. Adicionando uma decisão, que nós lembramos aqui, né, vimos há pouco tempo, né, um pouquinho atrás, a decisão é representada por um losango. Então vamos ver como isso procede. Primeiro o programa ele deve iniciar. Depois vamos pegar o exemplo anterior da média de notas. São 3 notas. Essas notas é N1, N2, N3. E nós faremos o processamento, igual ao anterior. Não é isso? Como é que esse processamento? A média recebe a soma de N1 mais N2 mais N3, entre parênteses, né? Pela questão da expressão numérica. Divide por 3 e obtém o valor. Porém, aqui nós mudamos essa saída. Nós queremos adicionar uma decisão. Isso, uma decisão. Nós sabemos que o aluno ele pode ser aprovado ou reprovado. E isso está relacionado à sua nota. Como é que isso fica? Se a média dele for maior ou igual a 6, nós sabemos que ele é aprovado. Caso contrário, ele é reprovado. Então, esse comando decisão ele vai servir para isso. Nós temos aí que se a média for maior ou igual a 6, se esse teste lógico for verdadeiro, vai vir na tela o nome aprovado. Caso contrário, se esse teste for falso, ele vai sair a informação reprovado. Independente dos dois resultados, essas respostas vai direcionar o programa para o fim, certo? Adicionando valores para ver como é que fica essa situação, vamos fazer igual à situação anterior. Vamos atribuir 5, 6 e 7 para as respectivas notas, né? N1 recebe 5, N2 recebe 6, N3 recebe 7. Na parte de processamento, a média recebe, né, 5 mais 6 mais 7 dividido por 3. Esse resultado dá o que, pessoal? É verdadeiro ou é falso? Qual o caminho dele? 5 mais 6 mais 7 vai dar 18. 18 por 3 é 6. 6 é maior ou igual a 6? Sim, é igual. Se é igual, então o fluxo que ele vai tomar é o fluxo da direita, né? Que ele vai ser aprovado. Então, programinha simples, né? Isso aqui é para que você possa aí, no caso, compreender como visualmente que esse programa ele é executado, certo? Esses fluxogramas você encontra lá em ferramenta Formas do Word ou qualquer outro Office, por exemplo, eu uso o WPS, lá encontra também. Nós temos um draw aqui, ó, esse Lucid Chart e esse
Glyph aqui é uma coisa mais profissional também. Mas você pode fazer, né, com caneta e papel. Não vai precisar de ter um programa para realizar esse tipo de tarefa. Eu vou colocar uma atividade sobre esses diagramas, esses fluxogramas, viu? Lá na plataforma. Ok? Tchau, tchau. Obrigado aí. Esperem que gostem. Façam bom proveito do material. Estudem. Valeu, pessoal. Tchau.